Amém? A paz do Senhor aos irmãos e às irmãs, mais uma vez, em nome de Jesus. Muito bom estar aqui com os irmãos, com a Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11, por gentileza. Apocalipse capítulo 2, do verso 8 até o verso 11, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais uma oportunidade de pregar o Evangelho diante do teu povo. Meu Deus, pedimos que a tua palavra mais uma vez, ela altere nosso coração, ela entre em nossas mentes e ela trabalhe todo o espectro da nossa vida, que nenhuma área da nossa vida fique de fora do poder da atuação da tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa para que nós possamos entender a tua palavra nessa manhã e sermos, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, transformados mais uma vez. Amém e amém. Amém. Nós estamos numa nova série de sermões, agora que nós estamos órfãos de 1 de Pedro. Nós estamos sendo acolhidos aí por um tema chamado a importância da igreja na minha vida. A importância da igreja na minha vida. Na semana passada eu preguei em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o 7, a comunidade que ama a Deus sobre todas as coisas, porque a igreja de Éfeso abandonou o amor a Deus pelo amor à verdade, e Jesus a repreende por isso. No domingo, o diácono Maicon falou sobre a comunidade dos verdadeiros, obrigado, diaconisa, a comunidade dos verdadeiros filhos de Deus, em 1 de João capítulo 1, capítulo 5, do 1 a 5. E agora nós voltamos ao Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 até 11, é a nossa segunda igreja. Cabe a gente falar aquilo que nós falamos na semana passada, sobre o porquê 7 igrejas, porque Jesus está falando com toda a sua igreja da face da terra. Quando Jesus ele fala com Esmirna, ele fala conosco, ele fala com todas as igrejas que estão abertas neste momento, com todas as igrejas que terão culto hoje à noite, com todas as igrejas que terão culto amanhã de manhã, amanhã à noite. Jesus está falando com toda a sua igreja, de toda a face da terra, não importa onde a igreja tenha chegado. Quando ele fala com Esmirna, ele fala com todos nós que somos seus discípulos. E essa segunda cidade, esta segunda igreja, ela não tem uma repreensão, não que ela não esteja fazendo algo de errado, fazendo algo de pecaminoso, mas esta igreja e Filadélfia, que é uma das outras 7 igrejas, elas não têm uma repreensão da parte do Senhor, mas elas têm uma advertência a uma tribulação que estará acontecendo sobre esta igreja. Diferente de algumas das igrejas daqui, dessas 7 igrejas, Esmirna é uma cidade que permaneceu até os dias de hoje. Se você for até a Turquia, você chegará até uma cidade chamada Izmir, uma cidade muito bonita, muito rica em cultura cristã, mas principalmente em cultura muçulmana.
né? É uma cidade que existe até hoje. A gente tem imagens aqui, deixa eu falar com o meu Globo Repórter ali. Na hora que aparecer, ó, essas daí são as ruínas, né, de Izmir, a cidade antiga, que fica bem próximo da moderna Izmir. É um bom lugar para a gente poder ir. Pode colocar a moderna aqui para a gente, a mais novinha? Olha aí só, cidade bonita, a beira-mar, é realmente muito bonita essa cidade, mas só que não chama Esmirna mais, né? Se chama Izmir. Se você quiser ir, né, é muito bom para poder ir. E fica ali na Turquia. O único problema ali é que o islamismo é a religião oficial, não tem perseguição ao cristianismo, porque o movimento cristão é quase inexistente ali nessa cidade, mas que é uma cidade muito bonita e ainda permanece muito rica, tal qual nos diz aqui do apóstolo João. Então é isso que Jesus quer dizer: olha, eu conheço a tua pobreza, apesar de seres rico, porque era uma igreja muito rica. Por que era uma igreja muito rica? Porque era uma cidade muito rica. E porque era uma cidade muito rica, é que ela era tipo de uma embaixada do Império Romano. Essa cidade foi colonizada pelos romanos um tempo depois que o Império Romano expandiu todas as suas fronteiras. E como era uma cidade, os irmãos viram aqui, uma cidade à beira-mar, até as ruínas estão à beira-mar, facilitava demais o comércio, facilitava demais o desembarque de tropas. Portanto, era uma cidade muito benquista pelo Império Romano, e o Império mandava muito dinheiro, colocava ali muitos aquedutos, fazia muita pavimentação das ruas, e muitas figuras de alta posição romana. Quando era o período do verão, primavera-verão, eles iam tirar férias de verão em Esmirna, porque naquele período, lá nesse lugar do mundo, na Turquia, o inverno não é como o inverno nosso aqui, né, que tem ali o seu quentinho, dependendo de onde você está no país. O inverno lá é muito rigoroso também. Então, naquela parte do mundo, você tinha que ter um lugar para você passar suas férias de verão, quando chegasse o verão, quando o gelo ia embora. E Esmirna era um destino de muitos comodoros romanos, de muitos capitães, de muitos generais. Então, era uma cidade com muito dinheiro. E nós não sabemos quando a primeira comunidade cristã foi plantada ali. Existe uma desconfiança de que o apóstolo Paulo passou por aquele lugar e abriu uma das igrejas. Por quê? Existe essa suspeita em todas as igrejas dali. Por quê? Em Laodiceia, ele manda uma carta para a igreja de Laodiceia, mesmo que ninguém saiba o que foi que ele escreveu nessa carta. Você pode ver lá no finalzinho da carta aos Colossenses. E ele inaugurou a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que João endereça uma carta. Portanto, alguns pais da igreja não deram certeza, mas eles estavam desconfiados que foi o apóstolo Paulo que primeiro plantou essas igrejas ali a oeste da Turquia, que são chamadas de as 7 igrejas da Ásia. Outros vão dizer que não foi o próprio apóstolo Paulo em pessoa, porque esta informação não escaparia do evangelista Lucas, que é muito detalhista. Entretanto, eles vão dizer que assim como em Colossenses, a pessoa que abriu a igreja de Colossos foi um homem chamado Epáfras, que era discípulo do apóstolo Paulo, que acompanhou o apóstolo Paulo num período. As outras igrejas também poderiam ter sido muito bem abertas por discípulos do apóstolo Paulo, nesse primeiro momento. Então, o que nós temos aqui? Qual que é o pano de fundo histórico-cultural? Aqui há uma comunidade judaica muito grande, mas também há uma comunidade cristã relevante. Uma comunidade cristã muito presente na vida da cidade. É uma cidade muito rica, rola muito dinheiro, ela é muito protegida pelo Império Romano, porque ela é tanto estratégica, quanto também tem terras muito boas para cultivo, tem terras muito boas para os interesses do Império Romano, e se tivesse qualquer rebelião em alguma parte ali do Império, eles cruzariam o Egeu, cruzariam o Mediterrâneo e aportariam ali na Turquia, e Esmirna era uma das melhores cidades para poder ter uma retomada do poder romano. E o Senhor Jesus manda uma mensagem a esta igreja, que é uma igreja de pessoas ricas, é uma igreja fiel a Deus e é uma igreja que vai passar por tribulação. Então ele diz no verso 8: escreve ao anjo da igreja em Esmirna.
Lembra que eu disse para vocês que Jesus ele sempre se apresenta de uma forma diferente em cada uma das cartas, e ele também faz uma promessa diferente para cada uma das igrejas no final das cartas. Então, na primeira carta, na igreja de Éfeso, ele diz: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que isso significa? Assim diz aquele que tem a liderança da igreja em sua mão e que anda no meio das igrejas, que conhece as suas igrejas. Agora aqui, no capítulo 1, verso 8, ele diz: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Ou seja, assim diz aquele que é eterno e aquele que venceu a morte. Então, a forma dele se apresentar para as igrejas está muito relacionada com a mensagem específica que ele dará a esta igreja. Então, por que ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, aquele que é eterno e aquele que venceu a morte? Porque a igreja de Esmirna é uma igreja rica, é uma igreja muito conhecida pela cidade de Esmirna, mas é uma igreja que não é querida pela comunidade de judeus e é uma igreja que sempre esteve sob tribulação. Porque Jesus diz no capítulo 2, verso 9: conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. A gente precisa entender isso daqui. Essa semana eu acompanho um brasileiro que ele também ele é judeu, né? O nome dele é Igor Sabino, se eu estou correto sobre o nome dele. E ele no perfil dele no Instagram ele denuncia muitos episódios de antissemitismo, ou seja, de gente que é contra os judeus. E recentemente lá nos Estados Unidos, alguma coisa aconteceu lá que alguém colocou um cartaz numa ponte da cidade, um cartaz muito grande, com esse versículo, Apocalipse 2, verso 9, falando: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres ricos, e aí chegando aqui no final falando daqueles que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Então isso foi um caso de antissemitismo. Tem gente que até hoje odeia os judeus, né? Tem um movimento aí no mundo, principalmente nos países muçulmanos, de ódio aos judeus, né? Como se os judeus fossem a causa de todos os problemas do mundo. Bem, o que Jesus quer dizer aqui neste versículo, capítulo 2, verso 9? Em primeiro lugar, era uma igreja que estava sob tribulação e Jesus sabia disso. Por isso é que ele diz: conheço tua tribulação. Segundo lugar, Jesus conhece a pobreza da igreja, apesar da igreja ser rica. Era uma cidade rica, haviam irmãos ricos aqui, haviam judeus ricos, haviam gentios ricos, porque era uma cidade romana, aqui nesta igreja. Entretanto, por que ele fala da pobreza, apesar desse pessoal ser rico? É que eles, de fato, tinham dinheiro, mas eles estavam passando por tanta tribulação, que eles estavam vivendo na pobreza, por causa da tribulação que eles estavam passando. E qual era essa tribulação? A tribulação era principalmente empreendida pelos judeus. Os judeus, a sinagoga que havia na cidade, perseguia os nossos irmãos. Por quê? O judaísmo era uma religião aceita oficialmente pelo Império Romano. Então o Império Romano permitia que os judeus mantivessem seus costumes religiosos onde quer que eles chegassem, em toda a extensão do Império Romano. Como o cristianismo é considerado por eles uma seita emergente, com costumes diferentes dos romanos, costumes diferentes dos judeus, e com afirmações de que os cristãos serviam a um outro senhor, que não era César, que era Jesus, e que eles viviam agora não sob a pata do Império Romano, mas sobre o manto do reino de Deus, sobre a proteção do reino de Deus. Isso poderia causar muitos problemas na sinagoga, porque os primeiros cristãos, eles eram judeus convertidos do judaísmo para o cristianismo. Então, esta igreja, ela recebia acusações, ou falsas acusações, dos judeus da cidade, e o Império Romano sufocava o trabalho da igreja por causa das acusações que a igreja recebia por parte desta sinagoga.
Por que é sinagoga de Satanás? A palavra Satanás o Senhor Jesus poderia ter usado qualquer outra expressão, o inimigo, poderia ter usado a expressão Lúcifer, ele poderia ter colocado qualquer outro nome, mas ele usa a expressão aqui Satanás. A palavra Satanás significa acusador. Então, esses judeus, eles não eram verdadeiros judeus, conforme nós dissemos aqui hoje. O verdadeiro judeu não é aquele que é filho de Abraão. O verdadeiro judeu é aquele que tem a fé de Abraão. Então, dessa forma, os gentios que também podem participar do verdadeiro Israel. A igreja é o verdadeiro Israel, porque eles são filhos da fé de Abraão, porque tem a mesma fé que Abraão teve. E que, portanto, esses que não são judeus de verdade, porque não creram em Jesus, o Filho de Deus, eles estão sendo acusados, porque eles são da sinagoga do acusador. E eles estão acusando os nossos irmãos de blasfêmia, porque era uma acusação muito recorrente, e até de canibalismo. Eles acusavam os nossos irmãos de canibalismo, por quê? Porque na ceia do Senhor, nós comemos o corpo e nós bebemos o sangue de Jesus. Como a cerimônia era fechada, era exclusiva para os cristãos, por quê? Por causa do contexto de perseguição, a igreja desenvolveu o seguinte mecanismo: a pessoa que quiser participar da nossa comunidade, ela vai ficar durante 3 anos na classe doutrinária. Então, durante 3 anos, aquela pessoa que nasceu de novo, passou pelo batismo, ela se tornava um catecúmeno. Por quê? Porque ele iria participar do catecumenato, ele ia participar do catecismo. E durante 3 anos ele frequentava o culto pela metade. Tinha a primeira parte do culto, que era a adoração, pregação da palavra e comunhão, o partir do pão ali, o pão comum. Depois esses irmãos iam embora e só aqueles que tinham sido aceitos pela comunidade subiam para o andar superior da casa e participavam da ceia do Senhor, comiam o pão e bebiam o vinho, que era o momento do ágape. Então, eles eram denunciados de canibalismo, eles eram acusados de estarem comendo a carne das pessoas e bebendo o sangue das pessoas. E o Império Romano não aceitava essas práticas, porque eram práticas dos povos bárbaros. E também a comunidade cristã se espalhava muito rápido, mais rápido do que a sinagoga, o que causava muita inveja dos judeus. Você pode ver, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele chega para pregar numa cidade e ele vai para a sinagoga. Ele prega, algumas pessoas acreditam, os judeus, boa parte da sinagoga rejeita. Quando ele vê que ele é rejeitado pelos judeus e aceito pelos gentios, ele sacode as suas roupas e fala: olha, agora eu estou livre do sangue de vocês, eu vou partir para os gentios. Quando ele faz isso, aí é que a perseguição aumenta. E quando ele chega numa próxima cidade, que ele está pregando em Éfeso, depois ele vai para Filipos, e o pessoal que estava bravo com ele em Éfeso, quase matou ele em Éfeso, vai para Filipos atrás dele para terminar de matar ele. Quando ele chega em Filipos, o pessoal que quis te matar lá em Éfeso está vindo aqui agora para poder te matar. E aí ele vai e parte para Tessalônica. Chega em Tessalônica, ele tem que fugir de novo, porque o pessoal que estava perseguindo ele em Éfeso foi perseguir ele em Filipos, foi perseguir ele em Tessalônica, e ele tem que voltar para Jerusalém para parar de ser perseguido. Isso acontecia de maneira muito recorrente nas primeiras comunidades cristãs. Inclusive, os primeiros a perseguirem os cristãos judeus foram judeus. Eles é que perseguiram a igreja primeiro. A igreja já perseguiu os judeus ao longo dos séculos, muitas vezes em muitos lugares. A igreja também não está isenta de culpa, não. Mas a primeira perseguição, quem empreendeu sobre a igreja, foi o judaísmo. Não foram as outras religiões, foi o próprio judaísmo que começou a perseguir a igreja. Então esse é o contexto. Essa igreja está sendo acusada falsamente, esses irmãos estão perdendo seus bens, estão tendo as suas riquezas confiscadas, estão tendo as suas terras confiscadas. Por isso é que Jesus fala para eles: olha, eu sei que da tua pobreza, apesar de que você é rico. Algumas pessoas falam assim: não, Jesus está falando que eles são pobres, mas eles são ricos das bênçãos de Deus. Não, Jesus não está dizendo isso. Quando Jesus afirma que eles são ricos aqui, é rico mesmo, eles têm dinheiro, eles têm terras, eles têm escravos trabalhando para eles, né? Servos trabalhando para eles, tinham muita renda, tinham muita plantação. Os irmãos aqui não eram pobres, porque era uma cidade extremamente rica. E agora, a partir do verso 10, é que Jesus ele resolve esse problema da igreja.
Acompanha comigo o verso 10, por gentileza, porque é uma carta bem pequena. Não temas o que hás de sofrer. O diabo, olha agora como ele mudou. Está vendo? Na primeira ele poderia ter usado o diabo, mas ele usa Satanás. Por quê? A acusação, aquele que acusa, né? Desde lá do profeta, esqueci o nome do profeta agora, mas é um dos que termina com Ias lá. Ele também tem uma visão em que Satanás está acusando o sumo sacerdote. Então, não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Provavelmente um deles é o pastor da igreja, que vai entrar nesse meio. Para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Tribulação de 10 dias aqui, quando João, irmãos, fala número, não acredita que é o número literal, ok? Pode ser 10 dias literais? Pode, mas a chance é muito pequena de que seja realmente 10 dias literais. Porque toda vez que João fala um número que é alguma contagem de tempo, fala meses, anos, dias e tal, para ele a tradução, as melhores traduções é período. Você vai sofrer uma tribulação aí por 10 períodos. Pode ser dias, pode ser anos, né? Ou pode ser algum período que esteja na cabeça dele. Pode ser, você vai passar por uma tribulação de 10 meses, ou 10 semanas, né? Ou 10 semestres. Podia ser qualquer coisa. Mas o tempo da tribulação, ele tem início, tem meio e tem fim. O tempo da tribulação está determinado para essa igreja. Entretanto, é interessante notar que Jesus diz no verso 10, ele já alerta que eles vão passar por tribulação, mas Jesus diz assim, ó, não temas o que hás de sofrer. Esse é o meu primeiro ponto aqui hoje. É que Jesus diz para esta comunidade, olha, vocês vão passar por uma tribulação. Eles já estão passando por uma tribulação. Mas como assim, Jesus? Nós iremos passar por uma tribulação. O Senhor disse no verso 9 que o Senhor conhece a nossa tribulação. E nós vamos passar por outra? Vocês vão passar por outra tribulação, além dessa que vocês estão passando. O que isso significa? Primeira coisa que a gente pode concluir aqui é que a igreja é uma comunidade que passa por tribulações. Eu sei que cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas tribulações particulares, pessoais em nossa vida. Entretanto, Jesus não está aqui falando das tribulações pessoais dos irmãos de Esmirna. Ele está falando da tribulação que a igreja vai passar. Porque a igreja é uma comunidade que passa por tribulação e que sofre junto esse período de tribulação. É por isso que eu disse desde a semana passada e digo aqui para vocês que é muito difícil você falar de tribulação na igreja brasileira. Porque nós não temos exemplos concretos como os nossos irmãos que nós lemos hoje na Argélia. Como os nossos irmãos que nós lemos na semana passada no Uzbequistão, por exemplo. Nós temos uma cláusula pétrea na nossa Constituição que proíbe qualquer tipo de discriminação religiosa. Nós podemos processar qualquer pessoa que nos discriminar religiosamente, que nos tratar com inferioridade simplesmente pelo fato de que nós cremos em Deus. Mas, porque somos igreja de Cristo Jesus, nós não estamos livres de passar por tribulações enquanto igreja. E quando chegar o momento da grande tribulação sobre a igreja brasileira também, porque Jesus diz que virá uma grande tribulação sobre todo o mundo, como nunca houve antes uma tribulação assim. Nós podemos ligar esta fala de Jesus com aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 de Tessalonicenses sobre o anticristo. Ele será essa figura mítica que ninguém sabe quem que é. Quem que é o anticristo? Ninguém sabe. Por quê? Porque ele ainda não se manifestou. Só quem sabe é aqueles a quem Deus contou. Nem o apóstolo Paulo fala nome, lugar aonde vai aparecer. Na Bíblia, o espírito da profecia descreve as ações dele. E é o que o apóstolo Paulo fala, ele é um homem do pecado, que vai vir no poder e na força e na astúcia de Satanás, conforme descritos no Apocalipse. Mas quem é ele? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que esse homem, assim que ele aparecer no cenário internacional, ou até mesmo nacional, ele empreenderá uma perseguição contra todo tipo de religião. Principalmente, quem é que vai sofrer mais? A única religião que é verdadeira. Então o verdadeiro sofrimento virá sobre nós também.
Quando chegar este grande sofrimento sobre nós, aí a nossa fé vai ser provada e testada de verdade. Por quê? Porque o risco de morte eminente, o risco de perda eminente que esses irmãos sofreram, estará sobre cada um de nós. Por enquanto, ainda é uma possibilidade muito distante. Ainda é uma possibilidade muito distante. Os maiores perseguidores da igreja atualmente não são os regimes comunistas, são os regimes islâmicos. Esses são os maiores perseguidores da igreja atualmente, em termos de número e em termos de leis que fazem contra a igreja. Mas e quando chegar esse período, irmãos? E quando chegar a nossa hora de sofrermos deliberadamente e sofrermos profundamente por causa de Cristo Jesus? Nós sofreremos juntos, ou cada um de nós vai procurar o seu canto, ou nós abandonaremos Cristo Jesus? Porque esta é uma igreja que está passando por tribulação, está coesa, está unida, mas agora Jesus está falando, olha, vai vir outra tribulação por um período de 10 dias. Nós sabemos que período é esse. E pior ainda, o próprio Senhor Jesus, que algumas pessoas não conseguem digerir esse versículo aqui. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados. Aí a gente lembra lá de 1 de João, em que João diz assim, aquele que é de Deus, o maligno nele não toca. E o pessoal interpreta tudo errado, aquele versículo. Não, eu sou de Deus, Satanás nunca vai pôr a mão em mim. Bem, nós temos aqui a igreja de Esmirna, como um bom exemplo de alguém que, sob permissão de Deus, Satanás, o próprio Satanás, lança esses irmãos na prisão, e nós temos também Jó. Se a gente for interpretar João à luz da interpretação da igreja cristã moderna, sobre aquele que é de Deus, o maligno nele não toca, então o Jó é a pessoa menos de Deus no Antigo Testamento, porque o maligno não só tocou com ele, Satanás fez Jó de gato e sapato. Tira os bens, a mulher dele não quer mais nada com ele, ao que parece no texto, mata os filhos e ele vai recebendo as notícias uma a uma, depois que ele perde tudo aquilo que Deus havia dado para ele em termos de riqueza, em termos de família, ele ainda perde a saúde, que a saúde dele fica por um fio somente, que é o fio da vida, que Satanás não pôde tocar. Como é, pastor, que nós podemos interpretar então que aquele que é de Deus, o maligno, nele não toca? João está falando de fé. Satanás ele não pode tirar a nossa fé, mas ele pode muito bem, sob permissão de Deus, fazer com que a tribulação caia sobre nós. Fazer com que tempos difíceis venham sobre a igreja. Eu me lembro de um testemunho muito antigo de uma irmã. Eu tinha 14 anos lá na igreja de Três Pontas, eu era superintendente da igreja ainda. A gente tinha uma mesinha na frente da igreja e eu adorava ser superintendente porque tinha o sininho, né? Eu era o senhor do tempo da escola bíblica, né? Dava 10 minutos lá para acabar, eu batia ali e falou, aqui já está acabando, né? E o professor olhava para mim e eles respeitavam a gente, né? Olhava para eu era superintendente, eles respeitavam a gente e falavam, já está faltando 10 minutos, vamos apressar aqui. E aí essa irmã pediu para contar um testemunho, e ela sonhou com uma mulher nua, andando pelas ruas de Três Pontas, e essa mulher, ela tentava entrar na casa dos outros, e as pessoas batiam nessa mulher, e ela tentava entrar na casa de um, tentava entrar na casa de outro, e as pessoas batiam nela, e ela estava andando nua ali pelas ruas de Três Pontas, e eu ouvi aquilo na época, aquele negócio entrou no meu ouvido, saiu pelo outro, e nós tínhamos um pastor na igreja naquele período. Quando esse pastor saiu da igreja naquele período, o nome dele era pastor Roberto Carlos, né? Ele ajudou a construir todo o templo da igreja de Três Pontas. A igreja passou por uma frieza espiritual e por uma queda espiritual terrível. Nós tínhamos lá, eu era mais novo, então eu não lembro direito, mas eu sei que tinha muita gente na igreja. E quando esse pastor saiu, a igreja foi só diminuindo, tanto que ficaram basicamente 3, 4 famílias na igreja. Minha família era uma delas que ficava ali na igreja. E durante um longo período, a igreja, a gente não conseguiu batizar ninguém, a gente não conseguia fazer nada. A igreja entrou numa derrocada espiritual terrível. Até que veio um outro pastor, um outro período, muito tempo depois, uns 4, 5 anos depois, e num culto Deus usou essa mesma irmã, se eu não estou enganado, acho que foi essa mesma irmã, e Deus falou, aquele período de provação
né, que eu permiti que Satanás lançasse aqui sobre vocês, já passou. Né, e agora vocês vão receber de volta aquilo que vocês tinham que ter ganhado nesses anos aí de frieza espiritual. E a igreja voltou novamente, a igreja se aqueceu novamente, a igreja se reavivou novamente. Mas Deus tinha deixado bem claro para a gente ali, que a culpa não era nossa por causa da nossa frieza espiritual, não era porque esse pastor saiu dali e foi para outro lugar, na nossa mesma igreja, né, só que em outra região. A questão não foi essa, a questão ali foi algo com permissão de Deus, que Satanás tocou, colocou a mão na igreja. E eu queria chamar a sua atenção para isso, Leia comigo novamente o versículo 10. Não temas o que hás de sofrer. Primeira coisa é que nós não devemos temer a tribulação. Você pode repetir comigo isso para isso ficar gravado na sua mente? Então repita comigo, por favor. Não, aí, que é isso, irmãos? Nós não devemos temer a tribulação. Até isso, ó. Jesus está dizendo para a gente, não temas o que hás de sofrer. Essa igreja já está sofrendo. E Jesus está falando, vocês vão sofrer mais. Satanás vai jogar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam provados. Por que nós não devemos temer a tribulação? Lembra que eu disse, alguns domingos atrás, quando a gente estava lendo Tiago, e Tiago fala que a gente deve se alegrar quando nós somos provados. Por que nós devemos nos alegrar quando nós somos provados? Como é que você sabe que a sua fé, ela é ouro puro, ou a sua fé, ela é palha? Como é que você sabe? Diz para mim. Como eu sei, pastor, que a minha fé, ela é ouro puro, que Deus pode provar quantas vezes Ele quiser, que Ele pode colocar ela no fogo quantas vezes ela quiser, que quanto mais ela coloca no fogo, mais puro a minha fé fica, mais preciosa a minha fé fica. Ou como eu sei que a minha fé, ela não é palha, Deus lança fogo nela e extermina, já era, acabou, não tem mais fé, eu perco completamente aquilo que eu achava que era fé. Como eu sei que a minha fé, ela é verdadeira, senão pelo fogo da tribulação. Nós só sabemos concretamente que a nossa fé é verdadeira depois de nós passarmos por muitas tribulações. O apóstolo Paulo mesmo diz, olha, nós temos que ir e nós temos que pregar, porque é por muitas tribulações, depois de passarmos por muitas tribulações, que nós vamos herdar o reino de Deus. O que ele está dizendo isso? Que nós temos que sofrer para herdar o reino de Deus? Não. É que até nós tomarmos posse da nossa herança do reino dos céus, nós passaremos por tribulações. E nós teremos algo bom da tribulação que nós passarmos. O quê? A certeza. Não, a minha fé, ela é de verdade. Eu não estou acreditando aqui no Papai Noel, não é conto da carochinha, não é o coelhinho da Páscoa, não é o Saci Pererê ou o Boi Bumbá. A minha fé é verdadeira, eu creio num Deus verdadeiro, portanto a minha fé é verdadeira, porque eu passei pela tribulação e eu não abandonei o nome de Jesus de Nazaré. Essa é a única certeza, se a tua fé é verdadeira ou não, meu irmão. Nossa, pastor, mas é muito difícil, aí. Como é que a gente faz para isso? Como é que a gente consegue passar por isso? Bem, segurando na mão de Deus e sendo fiel até a morte, para a gente poder receber a coroa da vida. Jesus, ele não diz aqui para esta igreja, eu me lembro, irmãos, eu falo que eu me lembro muito porque são coisas que aconteceram comigo e eu trago para vocês verem que essas coisas acontecem no nosso mundo. Eu me lembro que eu estava no seminário congregando em Vila Augusta, pastor Jailton estava pregando, ele fez seminário antes de mim, né? Então ele ficava lá ajudando a gente, ele estava pregando em Vila Augusta, e ele estava pregando esse trecho aqui do Apocalipse, e ele disse assim, que Jesus, ele não nos chama para sermos fiéis, Jesus nos chama para sermos fiéis até a morte, porque essa é a única forma de nós recebermos a coroa da vida.
E o que é morte aqui? É a perda absoluta. Não se agarre a nada, meu irmão. As bênçãos que Deus nos dá, elas são impressionantes, impactantes e extremamente importantes na nossa vida. E nós devemos valorizá-las. Se Deus te deu uma esposa, cuide dela como você cuida de você. Se Deus te deu um esposo, cuide dele como você cuida de você mesmo. Se Deus não te deu nem esposa nem esposo, cuide dessa liberdade que a vida de solteiro dá. Não que a vida de casado seja uma escravidão, mas existe sim uma liberdade geográfica, financeira na vida do solteiro que o casado não tem. Mas se Deus te deu o celibato, cuide disso como um tesouro muito importante. Se Deus te deu um emprego, seja o melhor empregado possível. Se Deus te deu um carro, cuide bem dele, que é o carro que Deus te deu. Aquilo que Deus te der, tudo aquilo que Deus nos dá, ou seja, melhor dizer que todas as coisas que nós temos, é o Senhor Deus que nos dá. Cuide disso como um bem muito impressionante, muito importante. Entretanto, quando chegar a hora de entregar tudo isso, entregue sem reservas e sem medo. Porque algo muito maior do que todas as coisas que Deus já nos deu, até mesmo coisas que Ele nos deu antes de nós crermos, não são mais importantes do que a coroa da vida que Ele tem para dar a todos aqueles que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo Jesus já assinou sua sentença de morte. Quem ama a vinda de Jesus, você já disse para Cristo: Senhor, pode tomar tudo. Igual aquele homem da parábola da pérola de grande valor. Ele era um colecionador de pérolas de grande valor e um dia ele achou a pérola de grande valor. Ele falou: essa pérola aí, ela é a pérola mais preciosa que existe em todo o mundo. Eu vou vender tudo que eu tenho para eu poder comprar essa pérola. E ele vendeu tudo que ele tinha, comprou aquela pérola e se alegrou. Essa pérola de grande valor é a vida eterna que Deus tem para nos dar. E vale a pena trocar tudo aquilo que a gente tem. Vale a pena jogar na balança da perda, vale a pena jogar no fogo da tribulação, jogar no esquecimento da morte tudo aquilo que a gente tem. Se a gente ficar agarrado a isso, irmãos, nós não receberemos a vida eterna que Deus tem para nos dar. Verso 11, para nós terminarmos, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Todos vocês sabem, nós temos aí duas mortes, nós temos duas ressurreições. O Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que participa, aquele que toma parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é para consertar o dano temporário desta primeira morte que nós sofremos. Entretanto, a segunda ressurreição é simplesmente para evidenciar o dano da segunda morte que toda essa turma aqui vai receber. Uma vez uma ovelha perguntou para mim: pastor, como é que, no dia que eu ressuscitar, como é que eu sei se eu estou na primeira ou na segunda ressurreição? Aí eu não podia perder a piada, né? Aí eu falei: olha, se você ressuscitar e me ver, é primeira ressurreição. Agora, se você ressuscitar e ver o Hitler, aí é segunda. Aí eu não posso fazer nada por você. Aí ela deu risada. Eu falei: não tem jeito, a gente sabe agora, a gente sabe antes delas acontecerem. Mas quero destacar que Jesus nos chama de vencedores. Quem é o vencedor? É aquele que morre. Como assim o vencedor é aquele que morre? Porque morte é perda. O vencedor é aquele que morte como aquele que morreu e ressuscitou, no verso 8. Ele diz: eu estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, aquele que morrer, aquele que me seguir no túnel escuro da morte, vai sair do outro lado, vivo, ressurreto e glorioso para todo sempre. E a morte eterna jamais terá poder sobre a sua vida. Por isso é que nós não precisamos temer essa leve e momentânea tribulação que porventura nós possamos passar. Vamos ficar de pé em nome de Cristo Jesus e vamos orar.
Amém? Amanhã é o segundo turno ou eu estou enganado? Amanhã é o segundo turno? Amém. Tomara, né? Em nome de Jesus. Eu ouvi falar da possibilidade que até tem terceiro turno, é verdade? 4? Ah, tá, entendi. É blasfêmia. Só 2 só, né? Amém? Amém, irmãos. Não fique com medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não tenha medo do que pode acontecer com a igreja, não tenha medo do que pode acontecer com a sua família. Essa carta deixa bem claro que a igreja é a comunidade que vence a morte. Por isso a igreja ela é importante na nossa vida. A igreja ela vai te lembrar quando você estiver com medo daquilo que pode nos acontecer. A igreja vai lembrar a gente que a gente tem que ter coragem, porque existem promessas superiores sobre nós que não foi dada ao mundo, porque eles não receberam o Espírito de Deus, mas foi dada a nós, porque o Espírito de Deus permanece conosco para todo sempre. Amém? Feche seus olhos em nome de Cristo Jesus e ore comigo essa oração da coragem em nome de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez essa comunidade está diante do Senhor. Meu Deus, por que essa comunidade é importante na minha vida? Porque eu como pastor, meu coração é rodeado de muitos medos. Como pai, como marido, como cidadão, meu Pai, o meu coração é cheio de medos. As pessoas nos alarmam o tempo todo. Não falta gente para dizer sobre do que a gente tem que ter medo. Tem muita gente lançando medo sobre nós, mas nós somos uma comunidade de homens e mulheres muito corajosos, porque nós sabemos desde o dia em que nós cremos em Cristo Jesus, que nós estamos entrando num jogo de vida e morte, e de que se a morte, meu Pai, pairar sobre nós, de que se a morte nos atingir, de que se a morte colocar as suas mãos frias sobre nós, meu Pai, nós não devemos temer nada e nem ninguém, porque nós somos a comunidade também da ressurreição, daqueles que como Jesus podem passar pela morte, mas que também receberão ressurreição e vida eterna sobre si mesmos. Meu Pai, em nome de Cristo Jesus, que esta perspectiva, que esta palavra que tira o medo do nosso coração, essa palavra que é um grande não temas de Jesus para a sua igreja, ela, meu Pai, tome conta da nossa vida. Ela tome conta, meu Pai, das nossas famílias, que ela tome conta das decisões do pai de família medroso, da mãe de família medrosa, do pastor medroso, dos diáconos medrosos, dos presbíteros medrosos, dos discípulos de Jesus cheios de medo. Meu Deus, o medo ele diz coisas, ele faz coisas, e o medo nos acovarda, faz com que nós voltemos para trás, faz com que nós, meu Pai, andemos de costas. Mas o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor se agrada daqueles que avançam resolutos, ainda que seja em direção à morte, meu Deus. Portanto, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por esta comunidade, porque esta é a comunidade que vencerá a segunda morte, meu Pai. Esta é a comunidade que tem a tua promessa, que tem a tua mão sobre ela. Não temas o que has de sofrer, é a tua palavra para nós. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, ressignifica a nossa vida, que não seja uma vida de medo, de temor, uma vida de medo de que coisas vão nos faltar, uma vida, meu Pai, de que nós temos medo de que a luz vai ser cortada, de que a água vai ser cortada, de que nós não teremos dinheiro para pagar a internet, de que nós não teremos dinheiro, meu Deus, para ir no supermercado, de que vai faltar em algum momento. Meu Deus, não permita que nós possamos viver sobre este medo. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, ainda que Satanás empreenda uma perseguição especificamente contra essa igreja, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor ache coragem no nosso coração, ousadia no nosso coração. Nós não temos medo, não, meu Pai, porque somos corajosos por nós mesmos, mas nós não temos medo, porque esta palavra de coragem tomou conta do nosso coração. Nós somos teus filhos, somos teus servos, somos tuas servas, e nós vivemos de cabeça erguida. Nós não paramos a nossa marcha, e nós continuamos adiante em nome de Cristo Jesus.
mas carregamos quem quer que seja, mas levamos os feridos, mas levamos aqueles que estão aflitos, aqueles que estão ansiosos. Nós somos o suporte dos fracos, meu Pai, mas nós não paramos de caminhar, nós continuamos caminhando adiante. O Senhor não nos deu licença para parar, o Senhor não nos deu licença para nos aposentarmos. A caminhada continua rumo à morte certa, mas também a ressurreição gloriosa que haveremos de receber em nome de Cristo Jesus. Aleluias, aleluia, Jesus. Não deixa o teu povo andar com medo daquilo que os homens têm medo. Meu Deus, a nossa confiança está em Ti, que tem palavras gloriosas e tem promessas gloriosas para nós. Nós somos aqueles que o Senhor chama de vencedores aqui nesta palavra, em nome de Cristo Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus, que morreu por nós e que ressuscitou em nosso lugar e que nos deu a vitória sobre todas as derrotas que nós podemos sofrer em nome de Cristo Jesus.